Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa, da equipe do Mairo Vergara, e estou aqui para estudarmos juntos um padrão em inglês. Um padrão é uma sequência de palavras que é muito usada na língua inglesa, e a de hoje é when it comes to. When it comes to significa quando se trata de. É bem simples, mas para ficar mais claro, vamos direto aos nossos exemplos. When it comes to trouble, Mary really knows how to cause it. Quando se trata de problema, quando se trata de confusão, a Mary realmente sabe como causá-la, como causá-lo, né? Se eu tô falando em problema ou confusão. Aqui, o it ele marca o objeto, né? Eu quero falar um pouquinho disso porque esse it confunde muitas vezes quem tá estudando inglês. Por quê? Porque a gente nem sempre usa o objeto no português quando a gente já sabe do que tá falando. Um exemplo para ficar mais claro. Onde é que tá o bolo que eu fiz ontem? Eu comi. Eu comi o bolo, né? O bolo é o objeto, é o complemento aqui do verbo comer. Eu comi o bolo. Mas como eu já sei que a gente tá falando de bolo, eu deixei, não coloquei nada aqui, vou pôr um X, tá? Eu comi o bolo. Eu posso colocar o objeto, eu poderia falar eu o comi, mas a gente não fala assim, né? Então, eu comi. Ok. No inglês, I ate it. Where is the cake? Onde é que tá o bolo? I ate it. Eu o comi. Não fica assim tão fluente, Geralmente se coloca o objeto, né? Me entenderiam se eu falasse só I ate, entenderiam, mas soa mais normal, soa mais fluente se eu colocar o it. I ate it. It é o bolo, é o objeto, aqui o complemento do verbo comer. Onde tá o bolo? Eu comi, não preciso pôr nada no português. Where is the cake? Onde tá o bolo? I ate it. Eu o comi. A gente geralmente põe o objeto no inglês. Não precisamos repetir a palavra, né? Ia ficar meio estranho. Where is the cake? Ou I ate the cake. Não precisamos repetir a palavra, mas geralmente a gente coloca o it no lugar. Então aqui, when it comes to trouble, Mary really knows how to cause it. Esse it, então, ele complementa o verbo causar problema, e ele tá no lugar da palavra trouble. Eu sei que é bastante coisa pra gente tratar assim de uma forma bem rápida, mas comecem a prestar atenção quando aparecer um it e vocês ficarem, por que tem esse it aqui? Percebam se ele não vem depois de um verbo e se ele não tá no lugar do objeto, quer dizer, complementando o verbo. Ou I saw it, eu vi. I read it, eu li. Isso, né? I ate it, eu comi. Isso. Comecem a prestar atenção e comecem também a tentar usar. Vocês vão ver que a linguagem ela vai ficando cada vez mais fluente, mais natural. Ok, mas vamos voltar pro when it comes to, que é o foco dessa aula, né? When it comes to you, I break all the rules. Quando se trata de você, eu quebro todas as regras. Ok, very easy, muito fácil. When it comes to technology, I have no idea what I'm doing. Quando se trata de tecnologia, when it comes to technology, I have no idea what I'm doing. Eu não tenho ideia do que estou fazendo. That's not true. Isso não é verdade. Ok, next. Failure is not an option when it comes to medical equipment. Então, falha ou fracasso não é uma opção quando se trata de equipamento médico. Ok, that's true. Next. They feel inadequate when it comes to learning through formal educational programs. They feel inadequate, eles se sentem inadequados. When it comes to learning, quando se trata de aprender through formal educational programs, por meio de programas educacionais formais. Ok, eu quero chamar a atenção de vocês aqui do porquê nós temos learning. Quando eu falei essa frase em português, eu disse quando se trata de aprender, né? E por que no inglês tem esse ing aqui? Porque esse to é uma preposition. Esse to é uma preposição. Preposição são palavrinhas como on, in, at, to, by. E se nós temos um verbo depois de uma preposição, o verbo tem que estar na forma ing. Vamos ver alguns exemplos aqui. I believe in doing the right thing. Eu acredito em
fazer a coisa certa. Em português eu vou dizer em fazer a coisa certa, mas em inglês eu vou dizer in doing. Por quê? Porque o in, que vem logo antes do verbo do, é uma preposition. Verbos que vêm depois de preposições têm que estar com ing. Vamos ver um outro exemplo para a gente gravar bem isso aqui. I'm tired of waking up early. Eu estou cansada de acordar cedo. De acordar cedo em português, mas no inglês nós temos o of, é uma preposição, então o verbo wake, ele vai estar na forma ing of waking up early, ok? Uma questão que pode ser confusa é que o to, ele pode ser uma preposição ou ele pode marcar a forma do infinitivo, por exemplo, to eat, to read. O to é confuso, tá? O que eu quero dizer é que às vezes vocês vão ver verbos, né, com o to, por exemplo, to learn, to learn. Vocês vão ver assim, vão pensar, será que a dica que a Melissa nos passou estava errada? Porque tá to e tá learn, não tá to learning. Nesse caso, o to não é uma preposição. Aqui nós temos o infinitivo, a forma infinitiva, né? Vamos colocar aqui infinitivo. O to é meio confuso, ele pode ser ou não uma preposição. A gente vai sabendo com o uso, tá? Nesse caso, o to é uma preposição. Então, when it comes to learning, a gente grava isso melhor quanto mais a gente vê, quanto mais a gente lê. Então, todos os nossos próximos exemplos vão estar com verbo aqui no lugar. When it comes to doing something. Pra quê? Pra vocês lembrarem dessa fórmula, né? When it comes to, se é com verbo, when it comes to doing something. Okay, next. Are you shy when it comes to speaking a foreign language? Você é tímido? Are you shy when it comes to speaking? Quando se trata de falar a foreign language, uma língua estrangeira. Então aqui nós temos o verbo speak. E quando eu falo em português, quando se trata de falar, né? Mas como o to é uma preposition, eu tenho que colocar o ing. When it comes to speaking. Okay, next one. When it comes to advertising and marketing, translations are not as easy as it seems. Então, quando se trata de propaganda e de marketing, a tradução não é tão fácil quanto parece. Ok, that's it for today. É isso por hoje. Eu sei que a aula foi um pouquinho pesada, teve algumas coisas assim que podem ser confusas, mas eu tenho certeza que vão te ajudar muito a entender e a falar melhor o inglês. Thank you very much, muito obrigada. E aqui nas informações sobre o vídeo tem um link para o nosso site sobre when it comes to. Todas essas frases e outras vão estar lá gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda baixá-las e estudá-las no seu Anki. Ok, see you next time.